A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Amanhã estaremos comemorando mais uma vez o Dia das Mães. O programa Verdade e Vida parabeniza você, mãe, e deseja que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. A mensagem de hoje é uma mensagem especial para o seu coração. Chame a sua família, convide suas amigas, seus amigos e ouça da parte de Deus esta mensagem especialíssima para a edificação do seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que nesse programa alusivo ao Dia das Mães, temos a presença da assistente social Beatriz Kingian-Lani. Ela é membro da Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara, aqui na cidade de Campinas, São Paulo. Seja bem-vinda no Verdade e Vida, Beatriz. Muito obrigada pelo convite. Beatriz, o que é ser mãe nos dias atuais? Olha, é um desafio enorme. Nós mães temos que dar conta da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, da educação dos nossos filhos, da atenção ao nosso marido. É um desafio constante e diário. Qual a importância do diálogo entre mães, pais, e filhos? Sim, o diálogo entre os nossos filhos é de suma importância. Eu costumo dizer que se a gente não cria momentos com os nossos filhos de pequenas conversinhas, desde quando eles são pequenos, isso dificulta quando eles estiverem adultos, quando eles estiverem na fase de adolescência. Então, aquelas conversinhas ao pé da cama, vai criando momentos que a criança vai tendo segurança de conversar com a mãe ou com o pai e vai criando aquele hábito salutar de conversas e um canal de comunicação entre pais e filhos. Senão, eles vão buscar essas conversas com seus amigos, seus vizinhos, pessoas que muitas vezes não têm boa intenção de orientar corretamente. Então, é daí que eles se perdem. Então, no meu ponto de vista, a comunicação e o diálogo entre pais e filhos é assim, é no dia a dia, toda hora, e devemos estar abertas a esse diálogo. Você falou que o diálogo deve ser toda hora, mas hoje as mulheres estão trabalhando, Não estão tão disponíveis como já tiveram no passado. As mulheres estão cada dia mais se profissionalizando, cada dia mais sendo executivas, não só das suas casas, mas executivas dos seus locais de trabalho. E como é estar disponível aos filhos diante dessa realidade? Nessas horas nós temos que usar de formas criativas. Conheço mães, por exemplo, que no horário de almoço, elas utilizam aquele tempo que elas têm, ligam para os seus filhos para saber como eles passaram amanhã, se eles foram bem na prova, se eles estão tendo alguma dificuldade, ou mesmo falar, filhinho, eu gosto de você, eu estou com saudade de você. Então nós, como mulheres que trabalhamos fora, nós temos que ter essa criatividade. Muitas vezes podemos conversar à noite com os nossos filhos, quando chegamos do trabalho. É claro que nós estamos cansadas ou mesmo desanimadas muitas vezes, mas devemos dispor desse tempo. Nós temos que pensar que a importância da qualidade do tempo com os nossos filhos. Mas qual a importância dos filhos terem uma experiência pessoal como o Senhor Jesus? Eu costumo falar que tem aquele versículo em Salmos, o que vimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Então, nós como mães, devemos passar para os nossos filhos a fé cristã que aprendemos e certamente eles terão a sua experiência pessoal com Jesus. E isso é no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, como exemplos,
no trato com os nossos maridos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos e parentes, as nossas crianças estão observando o tempo todo. E é dessa forma que nós vamos mostrar Jesus no coração deles. Bia, finalizando a nossa entrevista. Pois não. Qual a mensagem que você daria para as mães que escutaram tudo isso que você falou e que agora, qual a mensagem que você deixaria para elas nesse instante? Os nossos filhos são preciosos. Nós devemos cuidar desses nossos filhos como uma pedra muito preciosa. Nós temos aquele versículo que fala: herança do Senhor são os filhos. A dica que eu dou para vocês é que quando a gente está educando os nossos filhos, nós devemos educá-los com amor e com muita responsabilidade. São seres que estão sendo moldados por nós. E isso é, assim, vital para a vida deles, para a vida profissional deles, para os relacionamentos futuros. E não esqueçam nunca de educá-los com responsabilidade e amor. Muito obrigado, Beatriz, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E nós vamos ouvir essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que o reverendo Hernandes Dias Lopes traz hoje, alusiva ao Dia das Mães, ao seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Faz-me, Senhor, como uma correnteza nas águas de um rio, Senhor. Enche-me, Senhor, do teu Espírito, do Espírito Santo, do teu Espírito Santo, tu que habitas nas alturas, onde teus santos te adoram e bendizem o teu nome. Seja a tua força que leva a minha vida, Senhor. Seja a tua força que leva a minha vida, Senhor. Leva a minha vida, Senhor, pela tua mão me guia, faça o sol brilhar em minha vida, faz o sol brilhar em nossas vidas, Senhor. O programa de hoje é destinado às mães brasileiras. É destinado a você que tem o papel relevante, absolutamente importante para a construção de uma família sólida,
de uma igreja viva e de uma sociedade com os valores absolutos. Eu entendo que a mãe é um verdadeiro monumento da graça de Deus. Nós precisamos de mães que ocupem a sua trincheira, o seu lugar, o seu papel absolutamente relevante na construção de uma sociedade justa, digna e que trabalhe os princípios da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de partilhar com você 4 verdades fundamentais acerca de uma mãe que é um monumento da graça de Deus. A primeira coisa é que esta mãe precisa encontrar tempo para interceder pelos seus filhos. Nós vivemos numa época em que as pessoas andam ocupadas demais, com a agenda lotada demais, onde muitas mulheres, além do trabalho doméstico, familiar, também trabalham fora e exercem funções absolutamente relevantes na sociedade. Mas preste atenção nisso. Nenhum trabalho pode ocupar a prioridade da agenda de uma mãe no que concerne a ser uma intercessora em favor de seus filhos. Nós não podemos substituir o que é importante por aquilo que é urgente. O urgente bate à sua porta a todo instante. É o telefone que toca, são os amigos que chamam, é o trabalho que exige, mas os seus filhos são absolutamente importantes. E é necessário que você, mãe, encontre tempo para orar pelos seus filhos, para colocar os seus filhos na presença de Deus, no altar de Deus, porque, na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos, o fracasso da família. Eu olho para a história e vejo o exemplo de Susana Wesley. Esta mulher teve 19 filhos. Desses 19 filhos, apenas 9 deles chegaram à fase adulta. Mas ela, quando os filhos ainda eram pequenos, tirava 1 hora por dia para entrar no seu quarto, trancar a porta e derramar a sua alma em favor dos seus filhos. Ainda mais, ela tirava 1 hora por dia, durante a semana, para estar com cada filho de per si, para ouvi-los, para orientá-los, para aconselhá-los e para ensinar a cada um deles, particularmente, os preceitos da palavra de Deus. Foi esta mãe que deu ao mundo João Wesley e Carlos Wesley. E ela, no seu tempo de oração, orava pela sua família e pelo despertamento espiritual da igreja na Inglaterra. E desta maneira, Deus respondeu à sua oração e seus filhos foram os principais instrumentos de Deus na Inglaterra para trazer aquele grande reavivamento espiritual. Segundo lugar, eu gostaria de encorajar você, mãe, a não desistir de interceder pelos seus filhos. Talvez você já começou a orar, talvez você já tenha orado pelos seus filhos há muito tempo, quem sabe anos a fio. Mas quem sabe você, mãe, ainda não tem escutado o retorno, ouvido a resposta, ou tido sucesso na sua causa. Mas eu quero encorajar você a não desistir. Continue orando, persevere, porque a vitória certamente há de vir das mãos de Deus. Eu quero lhe dar 2 exemplos. O primeiro deles é o da mulher cananeia. Diz a Bíblia que certa feita Jesus foi abordado por uma mulher que era gentia, não fazia parte da família de Israel, nem tinha as promessas da aliança de Deus. Mas esta mulher compreendeu que Jesus podia trazer resposta à sua causa. Ela tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada. E ela vai a Jesus e clama a Jesus: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus responde a esta mulher com um silêncio gelado. Não dirige palavra sequer a ela. E talvez ela tivesse motivos para sair decepcionada, mas não.
Diz a Bíblia que ela insiste. E os discípulos então dizem para Jesus: Mestre, despede esta mulher, ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus dá uma resposta ainda mais desconcertante, dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta mulher poderia, como gentia que era, sair decepcionada, frustrada, magoada, ressentida. Mas diz a Bíblia que ela se prostra, adora Jesus e disse: Senhor, tem compaixão de mim. Jesus então dá uma resposta ainda mais pesada, quando diz: não é bom que se retire o pão dos filhos e lance aos cachorrinhos. E esta mulher então diz: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua palavra, a tua vontade, a tua fé. E a filha desta mulher foi imediatamente liberta e curada. Esta mãe não desistiu, esta mãe insistiu, esta mãe perseverou e ela teve vitória na sua causa e teve a sua filha resgatada, liberta e salva. O segundo exemplo que eu quero lhe dar é o exemplo de Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, que viveu no século IV e século V da era cristã. Agostinho foi um moço devasso, foi um moço que viveu na lateral da vontade de Deus, na contramão da vontade de Deus, conspirando contra os ensinos recebidos da sua mãe e mesmo tendo a sua mãe orado por ele anos e anos. Agostinho viveu no pecado durante 30 anos. Mas após 30 anos de oração da sua mãe, este moço um dia, lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Seu coração foi aberto, seus olhos foram desvendados, sua alma foi transformada, sua vida foi profundamente impactada. E Agostinho de Hipona foi se transformar no principal instrumento de Deus na Igreja Ocidental, possivelmente de todos os tempos. Foi dele e nele que os reformadores foram beber, Lutero e Agostinho. Considerado o maior teólogo da história do cristianismo, o homem que entendeu a doutrina de Paulo, que mais tarde João Calvino vai sistematizar. Este homem teve uma influência decisiva na história do cristianismo, mas é importante ressaltar que por trás dele havia uma mãe perseverante na oração, que jamais desistiu de ver o seu filho salvo e aos pés do Senhor Jesus. Mais tarde, Ambrósio chegou a afirmar: um filho de tantas lágrimas não poderia perecer. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Eu não sei onde os seus filhos estão. Eu não sei o que está acontecendo com eles. Talvez alguns deles se afastaram de Deus. Talvez eles estão longe do Evangelho. Talvez se desviaram da igreja. Quem sabe estão vivendo na contramão da vontade de Deus. Mas você não deva desistir jamais. Você não gerou filho para a morte. Você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são filhos da promessa. Não abra mão de vê-los salvos, cheios da graça de Deus, instrumentalizados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas há uma terceira coisa que eu gostaria de mencionar para você, mãe. Eu estou seguro de que você precisa também de ser uma mãe profundamente engajada, comprometida e envolvida no processo educacional de seus filhos. Você precisa ser uma mãe comprometida com a pedagogia, com o ensino, com a educação, com a orientação espiritual de seus filhos. Eu quero lhe dar mais uma vez 2 exemplos. A Bíblia fala, por exemplo, de Joquebede, a mãe de Moisés. Moisés, por um milagre da providência, foi descoberto pela filha do faraó nas águas do Nilo. E foi encaminhado à sua própria mãe para ser criado e educado na primeira infância. E foi ali, bebendo o leite da piedade,
que Moisés aprendeu os preceitos e princípios que governaram a sua vida até os seus 80 anos, quando ele vai ter uma revelação especial de Deus no Monte Sinai. É muito importante você entender, mãe, que a orientação que você passa para os seus filhos agora vai governar a vida deles na fase adulta e vai extremamente decidir as questões mais importantes da vida de seus filhos. O segundo exemplo que eu lhe dou é o exemplo de Eunice e de Lloyd, que ensinaram Timóteo as Escrituras Sagradas desde a sua infância. Letras sagradas essas que tornaram Timóteo sábio para a salvação. A Bíblia diz que você deve amar a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e essas palavras vão estar no seu coração, e você então vai inculcar essas palavras no coração de seus filhos. Você vai falar andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, você vai colocar nos umbrais das suas portas, e estas verdades que estão no seu coração, e você então vai transmitir essas mesmas verdades transformadoras aos seus filhos. Mas eu quero concluir, em quarto lugar, dizendo para você, mãe, que é muito importante que você esteja pronta a sacrificar a sua própria vida, se preciso for, para ver os seus filhos salvos, para ver os seus filhos andando com Deus, para ver os seus filhos no centro da vontade de Deus, para ver os seus filhos cumprindo o propósito e os projetos do coração de Deus. Eu louvo muito ao meu Deus, porque a minha mãe investiu na minha vida. Eu louvo muito ao meu Deus, porque a minha mãe, embora uma mulher criada no interior, não tendo o privilégio de assentar-se num banco de escola, não tendo o privilégio de receber uma instrução formal, ela me passou e me transmitiu e me ensinou as coisas mais importantes da minha vida. Eu ainda estava por nascer, quando o médico orientou a ela de que ela tinha que fazer uma opção entre a vida dela e a minha. E ela então fez uma escolha, dizendo: eu estou pronta a morrer pelo meu filho, estou disposta a morrer com o meu filho, eu estou pronta a dar a minha vida pelo meu filho, mas eu jamais abro mão da vida dele. E naquele momento de angústia e dor para ela, ela fez um voto para Deus e disse: se Deus poupar a minha vida, se Deus poupar o meu filho, eu vou entregá-lo para Deus, para que ele seja um ministro do Evangelho, um pregador da palavra de Deus. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. E no momento oportuno, Deus honrou o voto da minha mãe e me chamou para o ministério. E hoje eu louvo a Deus pelo privilégio de ser um pregador da palavra, de estar agora, nesse momento, transmitindo a você esta mensagem. Porque num tempo devido, Deus me deu uma mãe que resolveu investir na minha vida e sacrificar a sua vida pela minha vida, para que eu pudesse viver, para que eu pudesse conhecer a Deus e para que eu pudesse, nesse momento, estar partilhando com você esta mensagem. Você, mãe, tem um papel decisivo na vida de seus filhos. Não abra mão dos seus filhos, de investir na vida deles e de que eles sejam instrumentos preciosos nas mãos do Deus vivo. Nesse momento, mãe, eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida e pela sua família. E aí onde você está, curve a sua fronte, feche os seus olhos e eu quero orar em seu favor. Deus querido, eu quero te dar graças por esta hora tão feliz, por esse momento tão precioso. E eu quero colocar esta mãe que me escuta, que me vê, neste momento nas tuas mãos. E eu quero te pedir, Deus, que tu enchas este coração com a tua presença, com a tua alegria, com a tua paz. Que tu despertes o coração desta mãe para te buscar, para orar pelos seus filhos, para interceder pelos seus filhos, para colocar os seus filhos no teu altar, para que tenham filhos santos,
cheios do Teu Espírito, filhos que Te amem, filhos que andem na Tua presença e sejam colunas no Teu santuário. Muito obrigado por esta hora bendita, e eu Te peço pelas mães da nossa nação. Ó Deus, que Tu levantes nesta nação mães intercessoras, mães que possam ser instrumentos de bênção na família, na igreja e na sociedade. Esta é a oração que eu Te faço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mãe, um monumento da graça. Na mensagem de hoje, baseada em Mateus, no capítulo 15, versos 21 a 28, o reverendo Hernandes falou sobre 4 aspectos de uma mãe como um monumento da graça. Primeiro é que essa mãe deve encontrar tempo para orar pelos seus filhos. Ela jamais deve substituir o importante pelo urgente. E deu o exemplo de Susan Wesley. Segundo é que uma mãe jamais deve desistir de orar pelos seus filhos, onde trabalhou os exemplos da mulher cananeia e de Mônica, mãe de Agostinho de Hipona. Terceiro é que uma mãe jamais deve cessar de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, onde citou os exemplos de Joquebede, de Eunice, de Lóide, além de mencionar Deuteronômio no capítulo 6. Finalmente, falou de uma mãe deve sempre se dispor a sacrificar-se para ver os seus filhos salvos, onde mencionou o seu próprio exemplo, a sua própria experiência pessoal. Que Deus abençoe as nossas mães. E abraçando a minha mãe, professora Valdelice Sacramento, eu quero abraçar e homenagear todas as mães que nos assistem nesse momento. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o título Mãe, um monumento da graça, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. E ali adquira tantos DVDs como CDs do programa Verdade e Vida. Também pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça a sua doação, preencha o cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Mas se você não usa a internet, você também pode fazer com que o programa Verdade e Vida se torne autossustentável, indo até uma agência do Banco do Brasil e fazendo um depósito na conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Neste domingo, você deve visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades, culto matutino, sempre começando por volta das 9 horas. E o culto vespertino, 18, 19 horas, onde você deve dizer ao pastor que você é um convidado especial do programa Verdade e Vida. As próximas comemorações do nosso Sesc Centenário dar-se-á na cidade de Vitória e no próximo sábado, às 16 horas, ali na Praça da Paz, também conhecida como a Praça do Papa, o pregador será o reverendo Hernandes Dias Lopes. E no sábado 23, será a vez dos irmãos de Tocantins, comemorando ali na cidade de Palmas, às 20 horas, no Espaço Cultural Mário Bezerra Martins. E o reverendo Roberto Brasileiro será o pregador daquela noite. Formem caravanas e celebrem juntos ali, tanto do Espírito Santo como de Tocantins, do culto dos 150 anos aí no seu estado. Até o próximo programa, desse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.